que nós possamos, nesse momento, abrir o nosso coração, porque Deus tem janelas para serem abertas para que nós possamos ter uma nova visão. Aleluia! Nós estamos na terceira mensagem já a respeito desse tema. Janelas de Deus para uma nova visão. Nós queremos sim ter uma nova visão daquilo que Deus quer para nós. O único jeito de você saber o que Deus quer para nós é perguntando para Ele, porque Ele é o autor. Ele é o que tem o propósito, o projeto, a visão. E Ele já deixou bem claro que tudo que Ele tem para nós é muito melhor do que o que nós mesmos temos para nós. Nós fazemos muitos planos bons para nós, correto? Pode fazer, deve fazer, mas, irmãos, os de Deus são muito melhores. Por isso que a gente nunca pode deixar de lado o de Deus para fazer o nosso, né? Hoje de manhã eu mandei um versículo, como eu costumo fazer, para todo mundo, dizendo o seguinte: a nossa vida é eterna. Os irmãos receberam? Amém. Uma vida eterna significa que quando fecharmos os olhos aqui na terra, não acabou. Vai abrir uns olhos em algum lugar, ok? Aqui na terra nós temos muitas opções. Aqui na terra você escolhe se você quer casar ou ficar solteiro, se você quer trabalhar com uma coisa ou com outra, se você quer ter que tipo de carro, que tipo de casa, que tipo de amizade. Enfim, aqui na terra nós temos escolha para fazer qualquer coisa. Mas quando você se lembra que a sua vida, quando terminar aqui, ela é eterna, no lugar para onde nós estamos sendo esperados, só tem duas opções: ou é céu ou é inferno. No céu, nós já sabemos que na hora que você fecha os olhos aqui, você vai dar de cara a primeira visão que eu creio assim, isso faz bem para mim. A primeira visão que eu creio que, quando eu chegar no céu, eu vou encontrar o Senhor Jesus me esperando. Porque a palavra dele diz: eu vou preparar lugar. Quer dizer, aquele que vai preparar lugar é o host, né? É o anfitrião. E quando o convidado chega, ele é o primeiro que está ali saudando, não é? Então, quando chega um convidado na sua casa, você tem que estar ali na frente, saudando. Então, irmãos, eu fico imaginando o Senhor Jesus sorrindo para mim e para você. Vinde bendito do meu Pai para as mansões celestiais que eu preparei para você. Aleluia! Eu não vi a hora que você chegava. Os irmãos falam amém, né? Agora, a outra opção é triste, porque não tem terceiro lugar. Ou é céu ou é inferno. Aí já sabe a recepção que te espera, né? Mas, glória a Deus, enquanto nós estamos aqui, já que nós vamos ter uma eternidade com Jesus, amém? Vamos nos preparar, vamos nos familiarizar, vamos nos acostumar, vamos saber qual é a visão que Deus tem para nós, qual é o projeto que Deus tem para nós. Nós vimos na primeira mensagem que nós pregamos para você abrir a janela dos sonhos de Deus. Deixa Deus colocar os sonhos dele dentro do seu coração, da sua mente. Incorpora na sua vida aquilo que Deus planejou, sonhou para nós. Aqui na terra já, porque lá no céu não vai ter opção, né? Já sabemos que vai acontecer o que Deus quer. Mas aqui na terra, como nós ainda temos opção de escolha, Deus não tira, vamos escolher, irmãos, o sonho de Deus para a nossa vida. Depois nós vimos que abre a janela de Deus para uma nova visão do que fazer depois daquele momento que você toma uma decisão. Ok, eu quero que Deus, então, cumpra os planos dele na minha vida. Ok, agora Deus vai começar a te dar uma nova visão sobre o que fazer. Então, vamos pegar essa nova visão de Deus e vamos nos apegar a ela. Ok? E a mensagem de hoje, na continuidade, abra a janela de Deus para atitudes grandiosas. Aleluia. Nós sabemos que atitude é uma coisa boa, né? Mas aqui nós estamos falando de uma atitude louvável, uma atitude grandiosa, uma atitude da qual você se orgulha, da qual você diz: que bênção que eu fiz isso. O personagem de hoje, irmãos, é Gideão. Quem aqui conhece Gideão? Todo mundo, né? Gideão é um personagem bíblico que é um dos juízes de Israel, que Deus usou para trazer livramento, para trazer socorro para o seu povo no momento de aflição. Eu creio que nós também passamos por muitos momentos de aflição. Então, conhecer a vida de Gideão
para nós é uma bênção. Porque a gente vai ver os pontos em que ele titubeou, os pontos em que ele foi arrojado. Nós sabemos que teve momentos que Gideão falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor disse tudo bem, mas eu poderia fazer só um teste. Deus falou: claro, faz o teste. E aí nós vemos que Gideão fez ali os seus testes, e em todos os testes Deus foi aprovado por ele. Não, Deus é de confiança. Não, eu vou porque Deus está comigo mesmo, ok? Então, irmãos, nós sabemos que é assim que funciona a vida humana. Então, olhar para um personagem bíblico como esse é aprender um pouco mais para que nós possamos imitar as atitudes grandiosas que Gideão teve. Então, o nosso texto, irmãos, falando sobre atitude, o que é uma atitude? Atitude grandiosa, mas o que é uma atitude? Quando você vai buscar definição no dicionário de atitude, você encontra que é mais ou menos por aqui. É uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Ou seja, aquilo que você tem que fazer vai virar um comportamento que vai ser visto. Esse comportamento vai trazer resultados e eles podem ser bons ou maus. Mas a sua atitude te compromete. Enquanto uma pessoa está só ouvindo e não agiu, ele não tem resultados, mas também não pode ser cobrado. Tem gente que gosta de ficar muito em cima do muro e se esquece que o muro já não é mais de Deus, o muro é do diabo. Se você fica em cima do muro, ele é o dono do muro. E às vezes ele não tem pressa nenhuma que você desça do muro. Mas nós queremos hoje aqui falar: irmão, se você está em cima do muro, desce, porque esse muro não é de Deus. Ficar indeciso não é de Deus, Deus é decidido. Tomar uma atitude de sair, de fazer, de agir, na confiança, é de Deus. E nós podemos confiar que aquilo que nós vamos tomar como uma atitude corajosa, uma atitude grandiosa, irmãos, pode confiar que você não vai se decepcionar, porque o Senhor é contigo. E a Bíblia diz: operando Ele, quem impedirá? Ninguém. Amém? Tem um pastor americano que também é escritor, John Maxwell, ele diz o seguinte: a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. Ô, irmão, 10% só é do que acontece. O resto é atitude de reação. Você vê uma coisa, ok, enquanto você não agir, aquilo lá foi só uma imagem. Mas quando você agir e reagir, começou a complicar ou a facilitar. Amém? Quando a Bíblia nos fala de uma declaração de Deus, Deus declarou. Você lê lá na Bíblia Deus dizendo: eu sou contigo. Ok, qual é a sua atitude? A Bíblia declarou, você ouviu, você tem fé. Qual é a sua atitude? Crê e faz ou fica na mesma? Irmãos, a tendência é ficar na mesma, é não deixar. A tendência é falar: qualquer hora eu faço. Não, já sei agora o que tem que fazer, mas não estou disposto a fazer. Isso não é bom. Isso não é uma atitude que nós podemos chamar de grandiosa. Olhando para Juízes, capítulo 6, nós vamos ver que Deus traz uma palavra para Gideão. Gideão recebe, de repente, uma informação de Deus no capítulo 6, verso 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. O que Deus falou? Eu sou com você. Eu quero que você olhe para você agora e sinta: é isso que Deus está falando comigo também. Você sente que Deus está falando: eu sou com você? O que tem preocupado você ao longo desses tempos? Nós estamos vivendo tempos difíceis. E não pense que vai facilitar muito para frente, não. A tendência é ir complicando. Mas não importa. Se você crê nessa palavra que Deus falou para Gideão: eu sou contigo. Se você crê que hoje você está no lugar de Gideão como um personagem bíblico, e Deus está falando e você toma: não, Deus está falando comigo também.
eu sou com você. Como é que fica o seu coração, meu irmão, minha irmã? Como é que fica o seu coração se você tomar essa palavra que Deus falou para Gideão? Eu sou com você e você vai ter vitória nessa dificuldade. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, algo não nos deixa avançar, porque as circunstâncias influenciam a nossa vida. Circunstâncias influenciam. Por exemplo, né, nós vamos ver aqui alguma circunstância nessa história de Gideão, que no momento em que Deus chega e fala com ele, ali está acontecendo alguma coisa. Ok? Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, os israelitas eles estavam sofrendo há 7 anos nas mãos do inimigo. Ok? Eles plantavam, o inimigo ia lá, arrancava. Eles tinham gado, os inimigos iam lá e roubavam tudo. Já faziam 7 anos que o povo não tinha sossego. Eles viviam fugindo, que quando apareciam os midianitas, os amalequitas e o pessoal do deserto, eles se uniam, eles chegavam num bando tão grande, a Bíblia fala que não dava nem para contar, e eles destruíam tudo que os israelitas tinham plantado, eles roubavam todo o seu gado, e ia comer o quê? O povo de Israel ia comer o quê? Aí muitas vezes eles falam, Deus, mas e a tua promessa de nos proteger? Como é que fica? Já fazem 7 anos que esse povo vem aqui e acaba com a gente. Deus falou, eu estarei com você. Muda a sua atitude de fujão para corajoso, porque eu estarei com você. Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim, por que eles sofriam? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Olha, sempre que Deus demora para fazer alguma coisa, nós somos incentivados a pensar de fazer uma análise de porquê. Mesmo que você não queira perguntar porquê, que muitas vezes não adianta mesmo, mas nós temos essa natureza. Quando você ouve de alguém falar, você conhecia o fulano? Fulano, conheço. Morreu. Do quê? Não é uma pergunta natural. Né? De repente, você fala, o fulano foi dispensado do serviço. Por quê? Então, do que e por quê, é natural, todo mundo faz esse tipo de pergunta, ok? Mas aqui, por que será que Deus estava por 7 anos permitindo que o povo, seu povo, sofresse nas mãos do inimigo? Tinha um porquê. Juízes 6, versículo 2. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles estavam sofrendo porque eles tinham uns inimigos. E aqui a Bíblia está dizendo quem são os inimigos. E está dizendo qual está sendo a atitude deles diante dos inimigos. Eles estão escondendo nas cavernas, eles estão se escondendo nas montanhas, eles estão se escondendo nas fortalezas. Então, essa atitude em relação ao inimigo, irmãos, não traz vitória. Se esconder do inimigo só traz que o inimigo fica zombando da gente. Cadê o Deus deles? Tão forte, tão poderoso. Aí, a história de Deus livrando eles do Egito era conhecida, a história de Deus abençoando quando deu a terra para eles era conhecida, e de repente os inimigos atacam, e cadê os israelitas? Fugindo. Então, essa atitude não é grandiosa. Juízes capítulo 6, verso 3 diz que a oposição crescia. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Então, olha só, a oposição crescia ano após ano. Cada ano que chegava, começava, não, esse ano nós vamos plantar, mas se Deus quiser, Senhor, o Senhor vai proteger. Os amalequitas vinham, destruíam tudo. E a oposição ia crescendo. E foi chegando a um ponto, irmãos, que você vai cansando. Quando as coisas começam a demorar para acontecer do modo favorável, aquilo que é
problema para nós, começa a minar as nossas forças. E aqui esse povo, irmãos, por 7 anos já estava a ponto de desanimar. E eles estavam fugindo, eles não sabiam mais o que fazer, eles estavam plantando um pouquinho, colhendo um pouquinho, usando lugares escondidos para defender um pouquinho, para ter o que comer. Juízes capítulo 6, versículo 3 fala que o inimigo tinha uma maneira específica de agir. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam-se na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. E isso era ano após ano. A gente começa a entender algumas estratégias do diabo quando alguma coisa acontece por anos a fio. E a gente chega a uma conclusão, né? E uma conclusão, irmãos, que não tem jeito, nós temos que admitir, o diabo é teimoso. É ou não é? Quantas vezes você já repreendeu e ele volta? Você já disse, não, eu sou do Senhor, ele vem e põe dúvida no teu coração. Você diz, não, o Senhor é comigo, ele fala, você está sozinho. Não, essa enfermidade não vai causar, e causa. Por quê? Porque ele é teimoso. Porque a cada momento da nossa vida, nós tomamos decisões que viram atitudes. E numa dessas tentações, dessas teimosias do diabo, vai que cola. E cola, não cola? Muitas vezes, não cai na primeira, não cai na segunda, vai cair lá na frente, aí vem, mas também, você sabe, né, quanto que eu estou sofrendo. E às vezes a gente até fala a Deus, senhor, desculpa, mas ninguém é de ferro, né? Já não falou isso para Deus? A gente fala isso para as pessoas, né? Ninguém aguenta um negócio desse, você está pensando que eu sou de ferro? E muitas vezes, na nossa intimidade com Deus, porque nós podemos ter intimidade, né? Jesus diz que nós podemos chamar Ele de Pai. Não é problema nenhum, se na sua intimidade com Deus, você que o chama de Pai habitualmente, e eu tenho dito aos irmãos, chame Deus de Pai, viu? Ele é seu Pai. Naqueles momentos que você está muito triste, está aborrecido, você está como o Gideão aqui, Senhor, o que acontece com as promessas que não se cumprem? Não tem problema nenhum chorar no colo do Pai. Fala para o irmão do lado, você tem um pai para chorar no colo. Aleluia. Sabe, aqui na terra, muitas vezes a gente não teve esse pai. Tem gente que tem um pai vivo, mas não pode chegar e desabafar. Porque ele tem que manter para o pai uma certa aparência de que ele é um forte. E muitas vezes um filho resolve mostrar algumas fraquezas, o pai fala, que é isso? Você é homem, rapaz? Então, Deus não faz isso com a gente, sabia? Então, quando você sentir algum tipo de fraqueza, lembre, eu tenho um pai que eu posso sentar, deitar no colo dele, chorar no ombro dele, e ele vai passar a mão assim no teu cabelo, vai fazer um cafuné. Os irmãos gostam de cafuné ou não? E vai dizer, filho, fica firme, eu sou contigo. Amém? Glória a Deus. Então, o diabo é teimoso, né? Mas Bill Johnson, um pastor americano, ele diz assim, olha que frase linda. Quando nós oramos, venha o teu reino, o mundo do Senhor colide com o mundo de trevas. E o mundo de Deus sempre vence. Aleluia. Nossa batalha é sempre uma batalha por domínio, um conflito de reinos. Aleluia. Irmãos, quando nós escolhemos fazer parte do reino do céu, lembra que eu comecei dizendo que nós temos duas opções, né? Céu e inferno. Quando nós escolhemos o céu, amém? Ok, começa uma batalha. Começa, porque o teimoso não quer. O teimoso sabe que ele perdeu, mas ele não sabe de quanto, né? O pastor Carlito Paz costuma dizer, ele tem uma frase muito bonita que eu pus aqui para você ler, que diz o seguinte, o diabo já perdeu, ele só não sabe de quanto. É que nem alguns torcedores de time aí, que não conquista campeonato, mas de jeito nenhum, mas está torcendo. E cada ano que começa, não, mas esse ano nós vamos ser campeão.
Ah, mas esse ano, mas esse ano. E é assim com todos, né? Tudo na vida, a gente sempre é otimista, a gente sempre torce e tal. E o diabo também, irmão. Ah, não, eu não consegui nessa batalha, ele foi firme, ele se reuniu com os irmãos oraram por ele, fortaleceram, deram uma palavra, ele pegou ali um versículo, ele recebeu ali uma mensagem. Não, mas a próxima vez ele vai ficar sozinho. Aí vem momentos de pandemia, a gente fica sozinho, né, irmãos? Não sai de casa, fica quieto, foge das pessoas. E é muitas vezes porque fica em casa que vê bobagem. Porque foge das pessoas que não escutam conselho. Mas, irmãos, em nome de Jesus, o diabo é um perdedor. E um dia ele vai ficar sabendo de quanto que ele perdeu. Aleluia. Uma outra coisa, Juízes capítulo 6, verso 2, diz que os midianitas dominaram Israel. E por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Ou seja, o medo, ele nos faz esconder, o medo nos faz recuar, o medo nos faz, irmãos, a ter atitudes covardes. Quando você perceber que você está com medo, fique esperto, porque a sua atitude pode ser uma atitude de covardia. O que é covardia? Devia fazer, mas ficou com medo e recuou. Isso é covardia. Não confunda com aquela valentia tola também, né? Que tem hora que tem que avançar e tem hora que tem que recuar. Ok? Mas quando nós avançamos pela coragem que o Senhor coloca em nós, isso é valentia, tá? Mas às vezes Deus fala, recua porque é estratégia. Você olha para um arco que vai atirar uma flecha e você vê o arco recuando, porque depois ele vai lançar a flecha. Então tem momentos na nossa vida que recuar é estratégia de Deus, não é covardia. Juízes capítulo 6, versículo 11, fala sobre uma das consequências desse medo deles, né? Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiasrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Irmãos, no desespero nós fazemos qualquer coisa para salvar o pouquinho que temos. Aqui Gideão, ele estava num lugar escondido, num lugar que talvez os amalequitas falaram, bom, não tem plantação de uva nenhuma, porque nós arrancamos tudo. Então, lá no lagar, que é o lugar de malhar uva, não deve ter ninguém. Mas lá estava Gideão, com trigo, usando uma ferramenta improvisada, porque era o que podia fazer. Então, você imagina por aí a situação de Gideão. E nós, às vezes, também fazemos algumas coisas, irmãos, no improviso, que não é o correto, mas é o improviso que mostra o desespero. Então, a atitude de alguns fazendo algumas coisas que a Bíblia não recomenda, irmãos, muitas vezes é um sinal indicativo para nós que ali tem uma alma desesperada. Ali tem um aflito. Ali tem alguém que deve estar falando, Deus, misericórdia. Aqui nós temos um Gideão, irmãos, fazendo algo que a sua atitude era, Deus, olha para nós. Olha o que eu preciso fazer. Ficar escondido, pegando um pouquinho que nós conseguimos colher, num lugar que não é próprio, para sobreviver. Fala para o irmão, Deus estava vendo. Aleluia. Deus está te vendo. Juízes capítulo 6, versículo 6 fala, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Ou seja, Midian era um nome aqui desse lugar onde eles estavam sofrendo. Então, nós vemos que por causa daquela situação, eles começaram a clamar. E você sabe que quando nós aceitamos clamar a Deus, nós estamos no ponto do arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma decisão que a gente toma quando a gente chega a uma conclusão que eu não estou certo, eu errei, o que eu estou fazendo tem que parar. Mas só se arrepender já é o começo. Mas a atitude do arrependido é que leva em conta e traz mudanças, ok?
Então, a situação do arrependimento é o começo de um socorro, de um livramento que Deus tem para nós, teve para esse povo. Quando Deus começou a ouvir as muitas vozes clamando ao Senhor no desespero, Deus falou, agora chegou o momento, eu vou agir, eu vou escolher alguém para fazer essa obra de libertação. A prática do arrependimento no contexto, irmãos, foi que eles tiveram que fazer uma coisa que Deus estava muito aborrecido com eles porque eles faziam. Vamos ler Juízes 6, versículo 24. O que eles faziam e eles pararam de fazer? Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiasritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal. Baal era o ídolo dos midianitas que o povo também estava adorando. O povo de Israel também estava fazendo culto àquilo. Sabe, irmãos, você diz que crê em Deus, você crê em Jesus, mas de repente você se prostra diante de algo que é criação humana. É uma estátua, é um objeto, é um amuleto, e você diz que isso tem força. É um trevo de 4 folhas. Trevo de 4 folhas. É um pé de coelho, né? É uma mandinga, é um patuá que a pessoa carrega. É uma reza brava que a pessoa acredita, carrega uma oração na carteira. Espera aí, você não confia em Deus? Por que você está carregando essas coisas? Espera aí, Israel, você não é de Deus? Por que você está adorando esses ídolos? Eles levantam postes e eles dobram o joelho, eles fazem sacrifício, eles oferecem coisas para esses ídolos, e lá está o povo de Israel também, dizendo, amém. Aí você questiona o sujeito, não, mas é só Jesus. Mas por que esse negócio está na tua frente? Por que esse negócio você está diante disso? Se Deus diz que Ele odeia essas coisas. Ô povo de Israel, vocês estão sofrendo, estão vendo? Estão arrependidos? Vai ter que destruir esse tipo de coisa de idolatria que está sendo prejuízo na sua vida. Então, começou a pegar aqui. Aqui Deus falou, eu vou ajudar. Mas qual é a atitude grandiosa que vocês vão tomar? Aí Deus falou, vai lá e destrói o altar de Baal. E tinha mais um negócio lá para ser destruído. Eles tinham lá uma espécie de um obelisco, sabe, aqueles coisa comprida, pontudo. Foi lá Gideão, derrubou o altar, derrubou o obelisco e fez o que Deus mandou. Juízes capítulo 6, versículo 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o anjo, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Sabe, irmãos, existia naqueles dias um senso de que se você vê Deus, você morre. Irmãos, Jesus veio e acabou com isso. Jesus veio e falou assim, você pode chamar Deus de Pai. Aleluia. Mas não é grandioso o que Jesus fez por nós, irmãos? É maravilhoso. Sabe, crer em Deus até o diabo crê. Mas receber a Jesus como Senhor de sua vida e desfrutar da obra que Ele fez por nós, Ele nos deu o direito, a liberdade de falar que Deus é nosso Pai e de se sentir no colo do Pai e de chorar nos braços do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero ver com você bem rapidamente como que nós podemos fazer para abrir a janela de Deus para atitudes grandiosas. Nós falamos que Gideão teve uma atitude grandiosa, Deus usou ele, e nós precisamos imitar. Mas como? Primeira coisa, lute com coragem. Mas tem que lutar? Tem que lutar. Mas Deus não é paz e amor? Paz e amor. Mas existe uma luta interna e muitas vezes externa. Não é pegando em armas, mas é se manifestando, pegando nas armas espirituais, e a principal delas é a oração. Sabe? Jejum e oração, Jesus diz que é capaz de expulsar muitos demônios quando eles se tornam teimosos. Quando você tiver uma situação na sua vida que você já orou, já fez, não sabe o que fazer, experimenta jejuar, experimenta buscar a direção de Deus, experimenta se aproximar mais do Senhor. Tem mais momentos ali falando com Deus em oração. Sabe, a oração gostosa com Deus é quando você abre o coração, naquele momento de desespero, e você fala, Pai. Sabe, irmãos, quando
uma criança chega chamando o pai de pai. Porque às vezes a criança chega lá, ô velho, ô bem, tudo bem, ô tá, ô coroa, tá. Mas quando ela chega, pai, papai, papai, então aí pegou. Mamãe, aí fala. E nós temos uma outra coisa lá em casa, vovó. Tem gente que daqui uns dias também vai começar a ouvir, vovó, né? Vovó. Aí vai começar a amolecer mais o coração. Mas quando Deus ouve você falando papai, fala, agora a coisa eu acho que ficou séria. Vamos lá, o que você quer? Então, irmãos, lute para quebrar algum orgulho que não nos deixa chamar Deus de pai, que não nos deixa levar uma situação perigosa diante daquele que pode nos ajudar. Juízes capítulo 6, verso 12 diz: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Juízes 7:3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Uau! 32 valentes. Não, Deus está conosco, tá, então nós vamos pegar em arma, nós vamos expulsar os midianitas. Ok. Mas Deus falou assim, tem 22.000 medrosos aí. Tem 22.000 aí que, se você olhar para trás, a calça dele já virou marrom. Outro dia eu vi uma explicação por que muitas fardas de soldados é marrom. Não sei se é verdade, né? Não sei se é verdade. Quem olha para a circunstância, irmãos, perde a coragem. Quem olha para a circunstância, perde a coragem. Pensa nisso. Que circunstância está te envolvendo para você tomar uma atitude corajosa? Se você focar na circunstância, você vai perder a coragem. O pastor Bill Jones tem mais uma frase que eu quero que você leia aí, que ele diz assim: a sua identidade não são as suas circunstâncias. Fazer as obras do Pai é destruir as obras do diabo. Aleluia. Fazer a obra de Deus significa ir contra o que o diabo está falando, está fazendo. Você não vai ter jeito de conciliar. Não, vou fazer a obra de Deus, mas eu vou preservar a obra do diabo. Não vou tocar nela, não quero mexer nisso. Não. Se você for fazer a obra de Deus, você vai destruir a obra do diabo, claro. Lembra que só existe céu e inferno? Pessoas estão indo para as duas direções. Você quer tirar uma pessoa que está na direção do inferno, você vai ter que ir lá e fazer uma batalha. Agora, aquele que está lá convencendo o sujeito a ficar no caminho do inferno, para quando ele morrer, acabar a oportunidade, e aquilo então se eternizar no inferno, você chega lá com uma palavra de salvação, você está confrontando. Entendeu? Você vai ter que destruir uma obra que o diabo está fazendo com tanto cuidado. E às vezes tem pessoas, irmãos, que o diabo já investiu tanto dinheiro para ele ser um traficante. Você vai mexer com isso, você vai falar de Jesus para esse cara. Já investiu tanto dinheiro para o cara ser um drogado, você vai tirar o cara da droga. Já investiu tanto dinheiro para o cara ser um pinguço, você vai tirar ele do bar, vai falir o dono do bar. Quantos dizem amém? Então saiba que quando você decide, eu vou destruir a obra do diabo, você vai entrar em confronto com ele, mas o Senhor é por nós. Ninguém será contra nós. Segundo ponto, para ter atitudes grandiosas, aumente a sua sede espiritual. Lá em Juízes 7:4 diz: Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda tem gente demais. Ficou quanto, irmãos? Era 32, 22 foi embora? 10.000. 10.000, uau. Gideão falou: um terço do exército, mas já está bom. O Senhor tornou a dizer: ainda tem gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. E qual foi o método que Deus usou, irmãos? Você que já leu a história, Deus mandou beber água. Gideão falou: vamos matar a sede aqui. Então 10.000 foram lá beber água, e aí Deus falou assim: observa, os que lamber a água você põe de um lado, os que dobrar o joelho e for lá e pegar aquela mãozada. Porque, irmão, quando você está com sede, não é gostoso mergulhar na água? Tomar, né? Aquela água assim. Mas 300 chegaram assim na onde estava a bica e só
lamberam que nem um cachorrinho. Deus falou, põe do lado. Quando Gideão foi ver, tinha só 300 desses aqui. Deus falou assim, é com esses que eu vou fazer a obra. Irmãos, Jesus um dia disse para nós que ele vai fazer a obra dele com aqueles que beberem da água da vida. Eu quero ler com você João 4, versículo 13. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede de outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele está falando isso para aquela mulher na beira do poço. O senhor não tem como tirar essa água? Não tem. Mas você tira hoje, amanhã você volta, depois você volta, porque essa água você toma e volta a ficar com sede. Eu quero te dar uma água que você jamais vai precisar. Você vai matar a tua sede. Jamais você vai precisar depender de outro Deus quando você tiver o Deus verdadeiro no seu coração. Jamais você vai precisar de outra palavra quando você beber da palavra da água da vida no seu coração. Amém, queridos? Agora, só bebe quem tem sede, né? Quando você vai ver um exército indo para a guerra, todo mundo tem o seu cantil. Porque uma hora você fica com sede e tem que ter água, né? Então, o que é um cantil para nós, irmãos? É aquele reservatório que nós temos de oração, né? Aquele momento que nós chamamos para tomar dessa água, ler a palavra, orar e falar com Deus. Eu quero que você repita comigo uma frase. Custe o que custar, eu quero mais de Deus. Custe o que custar, eu quero mais de Deus. Está falando sério, irmão? Olha, o salmista, lá no Salmo 63, versículo 1, ele disse assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Inspira no salmista, admita, nós temos sede. E o Senhor Jesus é a água da vida. O ponto 3. Use o discernimento espiritual para ter atitudes grandiosas. Discernimento espiritual. Vamos ler Juízes 7, versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia, eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda e a feriu. E caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas, e todo este arraial. Aleluia. Irmãos, a situação aqui é que Gideão estava assim meio que duvidoso. Vou ou não vou? Deus está comigo, não está? Ele fez aquela prova da lã, tá? Você conhece, né? A lã seca, a lã molhada. Mas ainda estava meio faltando. Deus falou, desce na surdina, pega o seu companheiro e vai escutar o que os inimigos estão falando a teu respeito. Aí ele chega e escuta essa conversa. Um cara contando para o outro que teve um sonho, e o outro fala assim, rapaz, você não sabe o que é o significado disso aí? Discernimento espiritual. Isso aí é que Deus de Gideão já nos deu na mão dele. Nós vamos morrer daqui a pouco. Irmão, você tem tido discernimento espiritual? O que é discernimento espiritual? É saber ouvir, às vezes, um versículo, um sonho, uma palavra, alguma coisa, buscar a direção de Deus e falar, Deus, interpreta para mim. E você tem que olhar com fé, porque aqui, irmãos, o Gideão, é só uma coincidência. Não, não é uma coincidência. Deus fez questão de ele chegar naquele soldado que não sabia que tinha alguém ouvindo, inimigo, contando o seu sonho, de que ele sabia que Deus ia derrotar os inimigos de Israel. E aí, você imagina como Gideão se encheu de força, né? O ponto 4, para ter atitudes grandiosas, dependa completamente de Deus. Juízes capítulo 7, verso 2 diz, e o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim,
dizendo que a sua própria força o libertou. Versículo 19 de Juízes 7. Gideão, então, pegou aqueles 300, dividiu em 3 grupos de 100, ok? E o versículo 19 diz que Gideão e os 100 que estavam com ele chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Irmão, olha o exército que Deus pôs na mão de Gideão. 300 sem espada, mas com uma corneta de chifre de carneiro na mão e na outra um vaso de barro e dentro uma tocha acesa. Ok? Vamos enfrentar o inimigo com isso? Sim, um vaso com a tocha dentro e uma corneta para tocar. Mas nós vamos fazer serenata no arraial do inimigo? Serenata no arraial do inimigo. Vocês vão ver como eles vão gostar na hora que eles abrirem a janela. E Gideão falou, vocês vão ficar olhando para mim. Gideão e os seus 100, mais 100 do outro lado, mais 100 do outro lado, cada um na sua posição. Gideão falou, quando eu tocar a trombeta, quebrar o jarro, vocês empunham a tocha e grita. E aí vocês vão ver que efeito maravilhoso dessa serenata. Aleluia. Vamos ler aqui, né? Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram ao posto avançado do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as guardas e a sentinela. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Esse quebrar de jarro, de barro, é um simbolismo, porque nós somos chamados pela Bíblia como vasos de barro. Por que vasos de barro? Porque quando você bate num vaso de barro, ele quebra. Quem tem um vaso de barro tem o maior cuidado em casa quando tem que mexer com ele. Porque vaso de barro bateu, quebra. É diferente de um vaso de plástico, um vaso de porcelana, um vaso de metal, qualquer outra coisa. Vaso de barro bateu, quebra. E Deus fez questão de falar, vocês vão com um vaso de barro. Então não é para bater na cabeça do inimigo. É para ser quebrado. Quebrou o vaso, para que serve? Tem outros propósitos. Quando Deus nos quebra, como vaso de barro, tem outro propósito nessa quebradeira. Muitas vezes, irmãos, nós temos que admitir que Deus precisa primeiro nos quebrar para que a gente se quebrante, se humilhe, para Deus fazer o que nós tanto estamos pedindo e esperando do Senhor. Quero que você pense nisso. Quantas coisas você tem orado, tem pedido a Deus e ainda nada aconteceu, porque talvez você ainda não é um vaso de barro disposto a ser quebrado. Porque quando nós pedimos socorro de Deus, nós não podemos dizer que foi a força da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, o recurso do nosso dinheiro. Não. Foi Deus fazendo o que nós jamais conseguiríamos fazer. Então, esse recurso, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Aleluia. Quem tem humildade, irmãos, aceita ser quebrantado. Lá em Mateus capítulo 5, verso 5, diz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Gente humilde é gente feliz, porque vai herdar uma herança. Herança é aquilo que às vezes você não fez nada para ter, mas alguém deixou de mão beijada. Herança. Então, irmãos, aquele que é humilde diante do Senhor reconhece que um dia vai ter uma herança para você, de alegria, de paz, de vitória, de sucesso, de todas as bênçãos que você precisa. Amém? Qual é o resultado do quebrantamento? Lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. É esta a recompensa. Você se submete a Deus, resiste ao diabo, e ele foge. Ponto 5. Para ter atitudes grandiosas. Mais uma coisinha para fazer. Use sua autoridade espiritual. Você acha que tem? Você acha que tem autoridade espiritual, irmão? Tem ou não tem? Deus te deu autoridade ou não? Se você abrir a sua boca, coisas podem acontecer ou não? Se você dobrar o teu joelho e orar, coisas podem acontecer ou não? Aleluia. Olha aqui Juízes 7.
As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Então, foi só isso que eles fizeram. Um grito de vitória. A espada, cadê a espada? Não, está na mão dos outros. Pelo Senhor e por Gideão. E aí a Bíblia fala que todos os seus inimigos, um matou o outro, um fugiu, o outro fugiu, e Israel depois saiu em perseguição para destruí-los. Agora, essa questão da autoridade, irmãos, que esse ponto aqui fala assim: use a sua autoridade espiritual. Aqui, Gideão usou a autoridade que ele estava obedecendo. Deus falou: vai levar um jarro com tocha e vai bater, quebrar e tocar tormenta. Ok? Se você fizer isso, você está autorizado a ter a vitória. Ok? Agora, Jesus vem e nos dá autoridade também. Porque Gideão é do Velho Testamento. Você pode dizer: ah, mas Deus não faz mais assim. Olha só, o Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 10, no versículo 1, ele diz: chamou Jesus os seus 12 discípulos, lhes deu autoridade para expulsar os espíritos maus e curar todas as enfermidades graves. Aleluia. Você acha que tem autoridade, irmãos, para curar enfermos? Sim ou não? Você acha que tem autoridade para chegar no endemoniado e falar: sai, capeta, em nome de Jesus? Sim ou não? Irmão, eu estou terminando. Mas eu quero que você coloque no seu coração que essa atitude de declarar em nome de Jesus enfermidade sai, é somente a gente usando uma autoridade que nos foi dada. Ah, mas se você confiar naquilo que você é capaz, você não fala. Que o diabo vai falar: mas ué, você é médico agora? Você é bruxo agora? Você vai dar uma palavra e vai acontecer? Não sou médico, não sou bruxo, mas tenho autoridade. E o Senhor disse: eu vos dou autoridade para dizer: enfermidade, sai daí, em nome do poder de Jesus. Eu sou autorizado a só dizer: Satanás, espírito maligno, demônio, sai daí, em nome de Jesus. É só isso que eu posso fazer. Quebrar o jarro, deixar a tocha do Espírito aparecer na sua vida, dar um grito de vitória, tocar a trombeta, abrir a boca e declarar: em nome de Jesus. Deixa a tocha do Espírito que está dentro desse vaso que é você sair para fora quando ele for quebrado na humildade. Humildade de chegar diante do enfermo e falar assim: olha, não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Aleluia, Pedro fez isso. Humildade de chegar alguém ali com o Covid, em nome de Jesus, essa enfermidade não vai prosperar na tua vida. Agora eu declaro em nome de Jesus, crendo no seu coração, o Senhor vem do céu e acontece. Aí as pessoas falam: nossa, ficar admirado, porque Deus ouviu uma oração quando Ele disse que ouviria. Infelizmente, às vezes a gente fica, né? O mundo fica abismado, mas eles precisam ficar mesmo. Porque quando nós quebramos o vaso e declaramos em nome de Jesus, a luz do Senhor brilha. Último ponto para a gente encerrar, e eu quero que você saia daqui com uma posição definida. Supere a passividade. Supere a passividade em todos os níveis. Irmãos, você tem sido ativo ou passivo em algumas situações? Algumas circunstâncias da sua vida. Você tem sido ativo ou passivo? O que é o ativo? O ativo é o que levanta e anda, e vai e faz. O passivo é aquele que fica: não sei, será? E se eu passar vergonha? Eu não sei. Olha, o Senhor falou que você não depende desse vício para ser feliz. Ah, não sei, já faz tanto tempo que eu fumo, você acha que se eu parar eu aguento? Isso é passivo. O ativo fala: em nome de Jesus, se o Senhor quer me libertar, é agora. Estou com Ele, estou fechando e vamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui em Juízes 7,19 diz que eles tocaram as trombetas, quebraram o jarro nas mãos e o inimigo fugiu. Queria que você ficasse de pé. Eu quero encerrar esse momento
lendo apenas alguns versículos que eu quero que você escute isso e tome uma decisão. Esta mensagem, irmãos, foi para que a gente tome uma decisão ousada, corajosa. Deus está abrindo uma janela para você enxergar por essa janela que nós temos que ter atitudes e elas precisam ser dignas do Deus que nós cremos. Atitudes grandiosas. Lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz que não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós não vamos fazer nada na força do nosso braço, no argumento do nosso treinamento que às vezes alguns acham que tem ou precisam fazer para se convencer. Não é no poder do Senhor. Gideão, ele ouviu, irmãos, capítulo 7, versículo 13. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando aquela história. Eu espero, irmão, que hoje você está aqui bem no momento em que Deus está falando para você: eu sou contigo. Não é à toa que você veio nesse culto hoje. Não é à toa que alguém que vai nos assistir logo mais está diante dessa palavra até esse momento. É porque Deus está trazendo uma palavra para você tomar uma atitude. Amém? O desfecho está lá em Juízes capítulo 7, versículo 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Batsita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Ninguém fez nada, Deus foi quem fez. A única coisa que fizeram foi ter uma atitude grandiosa, de fé, coragem, obediência, para reproduzir exatamente do jeito que Deus mandou. Muitas vezes nós ouvimos Deus falando e nós deduzimos que o próximo passo deve ser do nosso jeito. Eu digo para você, não é. Aqui Gideão sabia que o próximo passo daqueles 300 não seria tacar o jarro na cabeça de alguém, mas era quebrar o jarro e dar um grito de vitória. Não é por força, não é por violência, mas você tem uma dificuldade. Você que está aí com um problema, falando com Deus, você que está aguardando já há um certo tempo uma resposta do Senhor, hoje Deus pode estar te respondendo: é hoje, é agora. É agora. Você está pronto para abrir a janela dessas atitudes de fé grandiosas que vão transformar a sua vida. Então escute esses 6 conselhos que eu vou dizer só para te recordar. Se você quer abrir a janela para atitudes grandiosas, luta com coragem. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu digo para você: luta com coragem. Aumente a sua sede espiritual. Use o discernimento espiritual. Dependa completamente de Deus. Use a sua autoridade espiritual. Supere a passividade. Eu queria orar agora com todos aqueles irmãos que nesse momento estão sendo movidos pelo Espírito de Deus. Você pode estar aqui nesse lugar, mas você também pode estar aí no seu lugar assistindo. Mas nesse momento eu quero que você baixe sua cabeça, encha o seu coração de fé. Eu quero que você comece a falar com Deus agora. Comece a falar com Deus agora. Você esteve na passividade de ouvir calado. Te agradeço por isso, porque não tumultuou, eu pude entregar a mensagem. Mas agora eu te dou liberdade de falar com Deus. Nós estamos encerrando esse momento.
esse momento para fazer sentido na tua vida, não pode ser só mais uma mensagem que você ouviu, mas ela precisa produzir uma atitude. Deixa Deus produzir uma atitude, mas fala com Ele. Abre o seu coração agora com o Senhor. Nós vamos estar tocando. Você vai estar meditando. Daqui a pouco nós vamos ter oportunidade para os irmãos entregarem as suas ofertas, seus dízimos. Mas esse é o momento agora, que você fique à vontade na presença de Deus. Você pode cantar, você pode louvar, você pode ofertar, mas não perca esse momento se Deus está falando com você. Se Deus quer falar com você agora, deixe na sequência a voz do Espírito entrar no seu coração. Amém? Então, se você trouxe a sua oferta, quiser entregar, os irmãos